Ação e reação, André Luiz, ante o cenário. Ou seja, nós vamos ver agora o prefácio escrito por Emmanuel. A 18 de abril de 1957, a codificação kardeciana sob a égide, ou seja, sob a proteção do Cristo de Deus, celebrará seu primeiro centenário de valiosos serviços à humanidade terrestre. Um século de trabalho, de renovação e de luz. Para contribuir nas homenagens ao memorável acontecimento, André Luiz escreveu as páginas deste livro. Escrevendo-o, nosso amigo desvelou uma faixa das regiões inferiores a que se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal como sendo verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça infalível. É por isso que ele entrelaça os fios de suas considerações com a narrativa de relações entre esferas de espíritos encarnados e os círculos de purgação, que seria assim ambientes de sofrimento, onde se demoram os companheiros desenfaixados da carne, os desencarnados, que se acumpliciaram na delinquência, criando pelos desvarios da própria conduta o inferno exterior, que nada mais é que o reflexo de nós mesmos, quando pelo relaxamento e pela crueldade nos entregamos à prática de ações deprimentes que nos forçam à temporária segregação dos resultados deploráveis de nossos próprios erros. Portanto, esse sofrimento é a consequência dos nossos atos. Von List, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, ou seja, a nação, o governo, em sua expressão de organismo superior e exceptuando-se, como é claro, os grupos criminosos que por vezes transitoriamente o arrastam a funestos abusos de poder, não dispensa da pena a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas teorias controvérsias entre as teorias do direito penal, de vez que nesse ou naquele clima de inclinações políticas, a tendência a punir é inerente ao homem comum, faz parte do homem comum, em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. É uma maneira, de fazer o outro entender que ele precisa se modificar. O exemplo disso está em nossa casa. Quando um filho não faz o que foi recomendado pelos pais, ele sofre uma punição. Para entender que ele teria que ter feito e entender que ele tem que fazer. Mas André Luiz nos faz sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. Ou seja, não é castigo, é consequência do que fazemos. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos, os estudiosos da criminologia do mundo, caracterizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue naturalmente aos arestos, as decisões
né? Conclusões da própria consciência na Terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Todas as vezes que vamos fazer algo que não devemos, nós sabemos que não devemos fazer, mas fazemos. Por quê? Porque queremos correr o risco. Portanto, nós determinamos a nossa própria punição. Suas páginas, desse modo, guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o, ou seja, levando-o à auscultação, à investigação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. E explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é um disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individualmente harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, de acordo com as normas de eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Ou seja, podemos concordar ou não, podemos aceitar ou não, mas se aceitarmos, teremos uma vida mais tranquila, mais harmoniosa. E quando ele diz é disciplinador de nossa liberdade, ele está dizendo que conforme vamos entendendo a doutrina espírita, vamos entendendo a necessidade da nossa reforma íntima, vamos nos modificando. E assim não precisamos de alguém que nos julgue e determine punições. Somos nós mesmos que determinamos o fazer ou não fazer determinada coisa. Se eu sei que é prejudicial, eu penso, para que fazer? Se terá consequências desagradáveis? E aí eu não faço. É decidir entre a tua fé te curou, ou seja, você aceitou o problema e decidiu acertadamente, ou vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça, que é o disciplinador da liberdade. Quer fazer? Faça, mas aguente as consequências. Eis porque, apresentando-as ao leitor amigo, reconhecemos nos postulados que abraçamos não somente um santuário de consolações sublimes, mas também um templo de responsabilidades definidas para considerar que a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação, ou seja, voltar atrás para analisarmos o que fizemos, das nossas experiências, e que a doutrina espírita, revivendo o Evangelho do Senhor, é facho resplandecente na estrada evolutiva, nos ajudando a regenerar o próprio destino, para a edificação da felicidade real. Em síntese, o autor nos demonstra que as nossas possibilidades de hoje nos ligam às sombras de ontem, exigindo de nós trabalho infatigável no bem para a reconstrução do amanhã, sobre as bases redentoras do Cristo, exaltando assim
os méritos inestimáveis da obra de Allan Kardec. Nós o saudamos comovidamente, o abençoado centenário. Então, o que Emmanuel nos diz é que nesse livro veremos a justiça sendo pregada, não pela lei dos homens, mas pela lei de Deus. Que, como Jesus disse, a cada um segundo suas ordens, as suas obras, ou então, que colhemos o que plantamos. Somos herdeiros de nós mesmos, portanto, devemos concluir que precisamos consertar cada equívoco que cometemos, pedir perdão a cada um que fazemos sofrer. Portanto, precisamos lembrar a cada instante que hoje estamos construindo o nosso futuro. Ou seja, estamos construindo a reação de cada ação que fizermos agora. Colheremos os frutos de nossos estudos, de nosso trabalho, de nossa mudança interior. Por isso, hoje é o dia mais importante da nossa vida, porque dele depende o nosso futuro. Hoje, tanto podemos consertar o que fizemos ontem, como também podemos plantar boas sementes para termos felizes colheitas. Temos a oportunidade de modificarmos e desfazer inimizades. Então, estamos sabendo, né, o que esse livro vai nos fazer pensar. O que André Luiz está trazendo para nós. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.